Oi, gente, mais um outro vídeo sobre o cangaço, né? Então, eu tenho observado o seguinte, muitos questionamentos porque o cangaço não existe praticamente documentos de ex-cangaceiros, existem narrativas de pessoas que deram depoimentos, que ninguém tem prova que foram cangaceiros, né? E depois surge isso, inclusive dúvidas, como, por exemplo, o próprio lugar onde o Virgulino nasceu, que nós sabemos que foi lá no sertão, aqui no sertão de Pernambuco, entre Vila Bela, hoje Serra Talhada, e Floresta, mas precisamente Poço do Negro. Eu digo Poço do Negro porque o lugar ficou conhecido como Poço do Negro. Muita gente diz o seguinte: ah, não foi em Poço do Negro. Gente, a história de Poço do Negro é uma história que ela foi ali o Riachão Domingos, onde os pais do Virgulino moraram, né, perto de Zé Saturnino, né? Eles ganharam uma faixa, 150 braças de terra, e foram morar ali, os pés do Virgulino. E antes do Virgulino teve, a mãe do Virgulino teve 2 filhos, antes do Virgulino, né? E então, por que o Poço do Negro? Porque antes da abolição da escravidão no Brasil, que estamos bem próximo daquela época do Virgulino, ele nasceu ali bem próximo àquela época, né, 1897, 94. 94 nasceu o primeiro filho da Suema, né? E o pai, o marido da Sulema ganhou 150 braças de terra para viver ali, casar-se, porque ela já ia grávida, né? Então, depois nasce o Virgulino, mas ficam questionando. Quando a gente fala Poço do Negro, é porque Poço do Negro ganhou esse nome porque no Riachão do Negro caiu um negro escravo, a época era escravo, né? E ele caiu e morreu. Aí chamam aquela localidade ali de Poço do Negro. Tá lá para quem quiser ir ver, não tem dificuldade nenhuma. Chegou de Nazaré para lá dá menos de 3 quilômetros, é pertinho, pertinho mesmo, foi muitas vezes a pé para lá, né? Então, em Nazaré do Pico tem a igreja onde a prima do Virgulino casou, a Licor, e o Virgulino fez lá um estardalhaço, foi brigar no dia que a noiva ia casar, a prima dele, que dizem que ele gostava dela, ela não gostava dele, ela casou com Enoque. Bom, mas o que eu quero falar é que agora estão colocando o seguinte, uma cópia de um processo chamado sumário crime, né? Veja, nesse vídeo que eu assisti ontem, que é Rota do Cangaço 1, que foi feito em Paranatama, não é Paranatama, já fica aqui perto do Catimbau, né? Aí dizem que encontraram lá um pente de bala de um rifle do grupo, de um suposto grupo que era do grupo de Lampião, e que a Maria de Ideia, que eles falam até Maria Bonita, ela foi baleada lá. Então, eles colocam sumário crime. Olha, para começo de assunto, o crime, o sumário, já na própria palavra já diz que digamos assim, é um processo que a pessoa que, digamos, o acusado, o delinquente, a pessoa que, digamos, que supostamente atirou, digamos, na Maria, e houve talvez uma denúncia crime, e tem esse processo sumário. Primeiro, não caberia um processo, né, assim, que não fosse sumário ou sumaríssimo. Por quê? Porque é um crime de potencial, de pequeno potencial, certo? E geralmente esses criminosos, eles nem sequer respondiam, compareciam em juízo, porque se comparecessem já ficavam presos, né? E então, aí mostra agora, tem muito processo, tem muito processo. Aí põe a cópiazinha, a capa
de um sumário que a gente não sabe o que contém dentro do processo, deviam colocar o processo para que nós lêssemos, né? Na íntegra, né? O processo, certo? Então, aí o que é esse crime, ele manifesta uma causa, né? Ele vem de uma causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inipunibilidade. Veja bem, a existência desse sumário, né? É a lei quem diz, a lei, aí deixa eu ver qual é o número da lei, 11.719, certo? Então, é uma denúncia que acontece, que ocorre, mas ela é manifestamente inepta, certo? E faltam os pressupostos para o processo ou condição para exercício da ação penal, certo? Falta justa causa para o exercício da ação penal. Portanto, estão apresentando agora uma capa de um sumário, né? Sumário crime, né? E a pessoa, no máximo, o acusado, né? Se não chegou, se não, a pessoa que foi, digamos, não foi a óbito, a pessoa que foi alvejada, que foi a Maria, a suposta Maria Oliveira. Então, se não houve morte, ela sumiu, foi embora, então o processo, no máximo, o agente pegaria, né, de 1 a 4 anos de prisão. Nada, não significa nada, que, na verdade, não caberia aos processos dos cangaceiros, que eram pessoas que matavam, estupravam, que roubavam, assaltavam e que geralmente executavam as pessoas. Então, daí esse sumário até, né, fica até interessante quando a gente vê abrir a matéria, abrir a Rota do Cangaço com a capa do sumário. Gente, é demais, né? Bom, então o procedimento adotado quanto à sanção, às sanções, né, máximas combinadas pelo crime são inferiores a 4 anos e pena privativa de liberdade. Nem chega a ser, porque só se passar dos 4 anos, né? Como não passa, então esse processo, por isso que ele é sumário ou sumaríssimo. Então a Rota do Cangaço tem que mudar aquela capinha de processo, porque não significa muita coisa não, dentro do nosso direito, do processo, digamos, do direito penal, nada representa, tá?